Mas, gente, por que tantas e tantas vezes a gente fica perdido e sem direção? Quantas vezes a gente até diz: Deus, aonde você está? Deus, para onde eu devo ir? Alguém tem coragem de dizer que você já fez essa pergunta? Deus, eu estou perdido, eu sei que eu sou templo, que eu sou casa, eu sei que eu sou dirigido, mas eu confesso que eu estou perdido. Eu até trouxe uma imagem para botar no telão, não sei se eles conseguem projetar. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que é de antes do Waze e do Google Maps? Deixa eu pegar aí você agora. Tem alguém aqui que é dessa época aqui, ó, do GPS? Agora você vai entregar a sua idade, tá? Quem que é de antes da época do GPS, gente? Faz um sinal com a sua mão aí. Quem é raiz aí, pessoal? Quem já parou num posto de gasolina, pegou uma informação? Quem já ouviu assim, ó, segue reto toda a vida? Quem já ouviu essa direção profética? Essa geração hoje nunca mais não vai ouvir isso. Segue reto toda a vida. Depois que você chegar lá em Campo Grande, na padaria Craque do Pão, você dobra à direita. Meu Deus do céu. Época boa. Época boa nada. GPS é bom demais. Glória a Deus. Sabe que quando eu cheguei no Rio, lá em 2003, eu morei 6 meses na casa do Emerson e da Fernanda Brum. Eu vinha para o Rio a convite deles. Eu, primeiro, morava com eles, não tinha carro ainda. Eu só sabia fazer um caminho no Rio de Janeiro, pessoal. Era sair da Abelardo Bueno e chegar, sabe aonde? Vicente de Carvalho. Saía ali, pegava a amarela, saía lá no Automóvel Clube, diga misericórdia. Depois eu ia direto, passava o Carrefour ali. Quem conhece esse caminho que eu estou falando aqui? Passava mais um pouco, fazia o retorno lá embaixo, voltava, pegava a Avenida Vicente de Carvalho, na igreja do Everson e da Fernanda. Depois eu aprendi um segundo caminho. Eu sabia chegar em São Cristóvão, na gravadora, na MK, a gravadora do 4x1. Aliás, 4x1 vai tocar aqui na igreja, hein, gente? Quem está por dentro aí? Mais de 1.000 ingressos vendidos. Corre para comprar o teu. Vai acabar. A gente vai celebrar aí 20 anos de história. Eu só sabia fazer esses 2 caminhos. Eu não sabia chegar no Rosas. Não sabia chegar na Olegário Marcial nem na praia. Mas eu sabia ir para Vicente de Carvalho, cara. Me respeita. E quantas vezes a gente parava o carro e falava: eu estou perdido. Eu estou perdido, eu preciso de informação. Esse é o título dessa mensagem. É uma pergunta. E quando estou perdido? E aí, o que eu faço quando eu estou perdido? Eu creio que não existe nenhuma pessoa aqui nessa noite que nunca tenha ficado perdida na vida. Não tenha passado por uma estação, por um período de incerteza, de espera. Eu acho que isso pega todos nós. Às vezes é um cansaço, às vezes uma angústia que não passa, uma dificuldade de focar, uma dificuldade de entender a sua vida, entender o propósito das coisas e entender para onde você está indo. Se você se identifica com isso, essa mensagem é para você nessa noite, amém? Se você está perdido, a gente quer declarar aqui desde o início: você vai sair dessa noite com direção, em nome de Jesus. Se você está num período de espera, você vai sair com clareza, em nome de Jesus. Se você tem orações que estão sendo feitas, talvez ao longo de meses, ao longo de anos, nós declaramos nessa noite: você vai sair com resposta em nome de Jesus. Eu creio que Deus não está se escondendo da gente. Alguém mais crê comigo? Deus não está falando: eu vou deixar, de repente, ele quebrar a cara, depois eu ensino uma coisa. Deus não faz isso. Essa noite é noite de clareza, de resposta, de direção para quando você está perdido. Alguém recebe isso? Pode dizer amém? Sabe, gente, Davi viveu dias de estar perdido, de estar angustiado. No período entre Davi ser ungido rei e propriamente chegar ao trono, Davi
sofreu com a loucura de Saul. Ele foi perseguido pelo então rei de Israel, que a gente sabe que já havia sido rejeitado por Deus, não é mesmo? Quem já assistiu no Amazon Prime a série Casa de Davi? Quem já assistiu? Nossa, eu quero recomendar aqui, maravilhoso. Quem se identifica com a história de Davi? Com a humanidade de Davi, com o coração de Davi, né? Pela presença de Deus, pela adoração. Então, nesse período entre ele ser ungido e chegar ao trono, ele é perseguido por Saul. Pensa nisso, Deus havia dado uma palavra para Davi por intermédio do profeta Samuel. Ele sabia que uma nova estação estava por chegar na sua vida, mas era uma estação futura, não era algo imediato, não era algo express, não era algo instantâneo. Alguém já viveu isso, pessoal? Algo para acontecer, uma promessa de um novo tempo, uma esperança, uma palavra sobre a sua vida. Alguém já recebeu isso? Alguém já viveu isso? Ou talvez esteja vivendo isso? Às vezes os momentos mais desafiadores são os momentos de espera. Como é difícil esperar, gente. Como é difícil esperar. Discernir que é momento de esperar, de ouvir de Deus, de deixar Deus abrir as portas, de não forçar a entrada em portas que são humanas. Quem está entendendo aqui? De não tentar dar uma ajuda para Deus. Deixa Deus fazer a obra dele na sua vida. Ele te guia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer isso para o teu vizinho? Deixa Deus fazer a obra dele na sua vida. Dá essa notícia para ele. Anima o coração de alguém. Sim, às vezes é difícil esperar. Nada acontecendo, muitas vezes tudo parado, inércia. Muitas vezes uma pressão, uma resistência espiritual. Você se sente ali grávido. Grávido de um novo tempo. Grávido de algo que está por acontecer. Deixa eu animar o teu coração. Deus está no controle. Mesmo no momento da espera, esperei com paciência no Senhor. Aleluia, meus olhos estão... Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do... Glória a Deus. Momento de espera é tão precioso, gente. Quando a gente começa a ficar confortável no cuidado de Deus. Quando a gente começa a descansar no cuidado de Deus. Bom, eu não estou entendendo, de repente é porque eu não preciso entender tudo. Eu estou nas mãos de quem entende tudo. Eu não vejo, mas eu estou nas mãos de quem vê. Eu não posso, mas eu confio em quem pode. Então eu vou descansar no momento de espera. Eu vou ressignificar esse momento em que eu pareço estar perdido. Glória a Deus. Alguém diga glória a Deus comigo. Davi então fugindo de Saul. Espera aí que abaixou a minha luz aqui. Então Davi fugindo de Saul, ele vai para uma cidade chamada Adulão. Fala comigo, Adulão. Você vê essa história em 1 Samuel, no capítulo 22, para você estudar depois ao longo da semana, tá? Te encorajo a fazer isso. Adulão era uma cidade não muito distante de Jerusalém, e uma região com muitas grutas, com muitas cavernas. Quem já ouviu falar na caverna de Adulão? Quem já passou por isso lá na Bíblia? Você vai ver isso lá em 1 Samuel 22. Olha que interessante, Adulão significa refúgio. É o significado dessa palavra. Refúgio. É na caverna de Adulão, entre o presente e uma promessa de Deus, que Davi vai buscar refúgio em Deus. Quem pode receber isso no seu coração? Entre uma promessa e o que eu estou vivendo no meu presente, a minha atitude é buscar refúgio em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Quem tem em Deus o seu refúgio? Quem tem em Deus o seu esconderijo? Faz um sinal com a sua mão. Quem tem em Deus a sua torre segura? Quem tem em Deus o esconderijo do Altíssimo? Davi vai
para a caverna de Adulão. E olha que interessante, existem salmos que Davi escreveu lá, nesse período. A gente sabe que os salmos 57 e os salmos 142 foram escritos nesse período. Você sabe que o livro de Salmos é um livro de cânticos, um livro de orações. Orações vulneráveis, sinceras. Sabe, posso falar um jeito carioca aqui, gente? Papo reto. Às vezes a gente pode deixar um pouco, aliás, deixar muito, né? O protocolo, a religiosidade e fazer algumas orações papo reto com Deus. Quem está comigo, pessoal? Ele é o nosso Pai, pessoal. A gente se aproxima com ousadia, com intimidade do trono da graça, onde a gente encontra graça, ajuda quando a gente precisa. Os salmos são isso, então, essas orações, essas músicas, esses poemas cantados. E a gente vai para o Salmo 57, se você puder abrir a sua Bíblia. A gente vai ler alguns versículos do Salmo 57, Davi escrevendo lá, na caverna de Adulão, o que estava no seu coração. Se você está comigo até agora, igreja, diz um uhu bem forte. Aleluia. Salmo 57, o 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Oh Deus, em ti a minha alma se refugia. O 5 diz assim: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Perceba que em dias difíceis, ele estava encontrando forças para exaltar a Deus, para adorar a Deus. Isso inspira você? Preparam armadilhas para os meus pés. Eu fiquei muito abatido. Deus, você me conhece, eu não precisava nem dizer, mas eu estou dizendo. Eu fiquei abatido. Eu estou abatido, eu estou angustiado. Mas Deus, você já mudou essa situação. Deus te conhece, você pode fazer orações vulneráveis para Deus, ok? Você pode correr para Deus. Você pode encontrar em Deus o seu refúgio. O 7, aí ele fala: abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. O 7 diz: o meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme. Percebe que ele repete? Repete às vezes para ele mesmo. Quem já fez isso? Quem sabe o poder da confissão de fé? De manter firme a sua declaração de fé. Amém? De jogar verdades, né? Com a sua boca. O coração se enche do fruto dos lábios. Amém? Quem já encontrou esse segredo? Seu coração se enche do que sai da sua boca, até que a boca fale do que o coração está cheio, né? Se você tem um ciclo reverso de murmuração, de preocupação, você muda esse ciclo falando: o meu coração está firme. Você muda esse ciclo falando: Deus, eu te exalto. Você muda esse ciclo falando verdades, até que muda o que está no seu coração, nos seus pensamentos. Quem crê nisso, pessoal? É o poder da confissão de fé. Ele continua dizendo: cantarei e louvarei. Aleluia. Eu vou cantar, eu vou louvar. Eu posso estar fugindo de Saul, ele pode estar atrás da minha vida. Sabe o que eu vou fazer? Em dias de luta, eu vou cantar e vou louvar. Alguém é grato por essa verdade? Na luta você não luta, na luta você louva, você canta. Ele fala uma coisa tão linda: acorde minha alma, acordem instrumentos musicais, acordem harpa, lira. Sabia que Davi era um músico, né? Davi era um adorador. É uma das coisas que eu quero fazer quando a gente chegar lá no céu. Falar: Davi só dá o tom, vamos cantar, vamos louvar. Vai que eu vou atrás, Davi. Tá doido que eu vou puxar o tom pro rei Davi, gente? Davi, você dá o tom que eu vou fazer uma guitarrinha aqui contigo, pode ser? Aleluia. Esses dias eu estava na Vibe, a gente recebeu o pastor Rodrigo, um pastor querido, precioso, que ministrou sobre a Vibe. Ele falou uma coisa que encheu meu coração, né? A gente diz isso, né? Eu vou chegar no céu, eu quero conhecer Davi.
Qual personagem bíblico você quer conhecer? Diz para mim aí. Eu quero conhecer Josué. Eu quero conhecer Abraão. Eu quero já chegar lá dando um abraço em João, no apóstolo João, o discípulo amado, né? Caramba, eu já vou chegar. João, tu não me conhece, mas eu te conheço. Dá um abraço aqui, cara. Dá um abraço aqui, porque isso é demais. Essa revelação do amor de Deus. Mas falando dos heróis da fé, da velha aliança, a gente vai falar da rei Davi. Como foi com Golias? Josué, como foi em Jericó? Eles vão interromper a gente, sabia? Ele falou isso. Eles vão interromper a gente, eles vão falar, não. Eu que quero saber como foi ser templo do Espírito Santo. Eu que quero saber como foi ser morada de Deus. Ter Ele com você aonde você anda. Ele não está lá no templo. Você é o templo. Alguém pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Me conta você como foi. Você está preparado para isso? Para você chegar e dizer, o privilegiado era você. O privilegiado era você, templo do Espírito Santo. Alguém é grato pelo Pentecostes mais uma vez? Então, Davi fala, acorde harpa, acorde lira, vamos cantar, vamos louvar. Eu despertarei a alvorada, eu vou acordar o sol da manhã com louvores. E o 9, ele diz, eu te darei graças, ó Senhor, entre as nações. Eu cantarei louvores a ti entre os povos. Aqui a gente conhece um pouco mais o coração adorador de Davi, né? Sendo literalmente caçado. Ele estava perdido, ele estava abatido, mas ele começa a cantar louvores. Ele começa a exaltar. Ele vai louvando, ele vai exaltando. O seu coração vai mudando. Gente, você está diante de um segredo aqui. Se você pegar isso, a sua semana vai ser diferente. Você vai cantando, vai louvando. Você vai confessando as verdades da palavra. O ambiente vai mudando. O ambiente externo, principalmente o ambiente interno. Quem crê nisso, gente? Vai mudando, vai mudando. Então você vai confessando e louvando ao ponto de dizer, o meu coração está firme. O meu coração está firme. Eu posso estar sendo perseguido, mas o meu coração está firme. Eu posso estar sem clareza da direção, mas o meu coração está firme. Alguém diga com fé comigo, o meu coração está firme. Aleluia. Dá essa notícia para o teu irmão aí do lado. Teu coração está firme em nome de Jesus. Aleluia. Meu coração está firme, ó Deus. Quanto mais essa verdade eu confesso, mais firme eu me torno. Naquela caverna, gente, caverna de Adulão, algo ainda mais profundo acontece. A Bíblia diz pra gente que Davi reencontra a sua família. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Cerca de 400 homens vão se juntar a Davi na caverna de Adulão. Acontece alguma identificação ali com o que Davi estava passando. E homens começam a se juntar a ele. Sabe, começa uma aliança ali, você entende? Eu estou passando por algo parecido, eu também estou perdido. Mas eu quero encontrar refúgio em Deus. Eu vou buscar o que Davi está buscando. Eu vou seguir o que Davi está seguindo, porque algo me diz aqui dentro que esse é o caminho, né? Posso dar uma notícia para você nessa noite? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não pense, não seja enganado pela mentira do diabo de que você é o único, de que você está sozinho, de que você está isolado. Você não está isolado, você é parte de um corpo. Você está ligado. Você é melhor serem dois do que um. Deixa eu falar, você tem a sua família. Em primeiro lugar, você tem a sua família. Se a sua família é como a minha, imperfeitamente perfeita, seus pais deram o máximo que eles podiam, que eles sabiam por você, você tem a sua família. Honra teu pai e tua mãe. Honra, agradeça, ligue, dê um beijo. Amém, gente? Você diz amém a isso? No dia que aperta, você vai descobrir uma coisa:
quem está do seu lado é a sua família. No dia que deu tudo errado, que complicou as coisas, quem que vinha lá consertar minhas coisas era meu pai. Já contei aqui que uma vez eu bati o carro, né? Por uma coisa errada que eu fiz, eu provoquei o cara, tá, garoto, né? Garoto faz besteira, tá, gente? Me perdoa aí. Eu provoquei o cara ali, o cara querendo passar rápido, aí eu esperei um pouquinho mais. Coisa de garoto. O cara veio atrás de mim, acabei batendo o carro, não no cara, bati fugindo do cara. E quem que consertou o estrago? Quem que resolveu a besteira que eu fiz? Deixa eu te falar, quantas vezes você precisar, o seu pai vai te socorrer. Ele é seu pai, ele faz tudo cooperar, você vai sendo instruído, você vai sendo amadurecendo, amém, pessoal? E você vai amadurecendo. Mas olha só, você não está sozinho. Você tem a sua família, mas você tem essa família aqui, ó. Você tem a família espiritual. Você não está sozinho. Você pode falar assim, glória a Deus. Eu vou seguir o que o pastor Guga está seguindo. Glória a Deus, eu vou me refugiar porque ele está se refugiando. Eu vou seguir o que a pastora Luciana está seguindo. Eu vou me achegar no meu grupo de conexão. Eu vou compartilhar a vida com os meus irmãos. Gente, igreja é isso, pessoal. Você concorda comigo? Igreja é vida compartilhada. É a gente sorrir juntos, é a gente chorar juntos. É a gente estar no momento lá da alegria, na formatura, no casamento. Deixa eu falar uma coisa para você. O primeiro casamento que eu e Marcele fizemos, aliás, esse ano vai fazer 7 anos que nós fomos ordenados ao ministério. Em novembro, se eu não me engano, outubro ou novembro, 7 anos de pastores, né? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar, o menino guitarrista, né? Então, o primeiro casamento que a gente fez foi do Theo e da Thay, aqui da igreja, e foi na pandemia, pessoal. Nosso primeiro casamento foi online. Você acredita nisso, cara? Aqui no estúdio, eles estavam lá na casa de festa, só com a família, uma cerimônia reduzida. Você está lá no dia da celebração. No dia mau, você também está lá no hospital, no velório, abraçando, aconchegando. Porque é melhor serem 2 do que 1. Você se aquece, você se protege, você se fortalece. Isso aconteceu com aqueles 400 homens. Começaram a se aproximar de Davi. Davi se torna o líder daqueles caras. As nossas vitórias nos animam. Mas as nossas lutas nos unem. Você sabia disso? Nós estamos unidos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Glória a Deus. Aquele grupo entra perdido. Usando as palavras do texto bíblico, né, em 1 Samuel 22, eles entram em dificuldades, endividados, descontentes. Eles até entram assim, mas eles saem daquele refúgio um pelotão, sabia disso? Aqueles homens, no futuro aqui seguinte, eles são conhecidos como os guerreiros de Davi. Como os valentes de Davi. Depois você vai lá em 1 Crônicas, capítulo 11, você vai ver ali a galeria dos valentes de Davi, dos guerreiros de Davi. Glória a Deus. Eles são lembrados na história. Então, para mim, a caverna de Adulão não é um lugar de depressão, gente. A caverna de Adulão é um lugar de formação. A caverna de Adulão é um lugar de preparo. É um lugar de você gerar algo e sair dali para um novo tempo na sua vida. Talvez o melhor tempo da sua vida. Tempo do cumprimento das promessas. Tempo daquela gravidez que foi gerada em oração. Agora encontra o tempo da oportunidade. O kairós de Deus. Eu quero viver o tempo de Deus na minha vida. Alguém está comigo? Eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. Eu quero viver as orações que a minha avó fez, que a minha mãe fez. Eu quero ver o cumprimento das coisas. Eu sempre digo isso. Eu cresci em Joinville, lá no norte, lá em Santa Catarina, norte de Santa Catarina.
tocando na igreja, tocando com o meu pai. Primeira composição que eu fiz foi com o meu pai. Aos 19 anos eu sou convidado para vir para o Rio, começa essa aventura do 4x1. Eu sempre digo isso, Deus me viu lá, porque Ele tem um chamado na minha vida. Se Ele me viu lá, Ele vê você hoje, porque Ele tem um chamado na sua vida. E vai se cumprir os planos dEle, os sonhos dEle vão se cumprir na sua vida. Aleluia! Então esse período de espera é um período de preparo. Esse período de aparentemente você está perdido, não é um momento de depressão, é um momento de formação. Quem quer ser formado por Deus, é um lugar de encontrar refúgio em Deus e sair dali para viver novas conquistas. Olha como eu coloquei aqui, Davi foi de perdido para encontrado firme, né? De abatido para convicto, de ameaçado para temido, de fugitivo para rei. Alguém diga glória a Deus a isso? É esse movimento que Deus está pronto para fazer na sua vida. Amém? De perdido para encontrado firme. Diga mais uma vez, eu estou firme em Deus. Amém? De abatido para convicto, com uma fé fortalecida, segura, firme em Deus. De ameaçado para temido. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está fazendo? O que Deus está falando com você? Sabia, igreja, Jesus também esteve numa caverna, sabia disso? Jesus também esteve numa caverna. Primeiro, uma caverna simbólica, ali no Getsêmani. Depois da última ceia, né? Ele vai para o Getsêmani orar. Antes ainda de ser levado preso, depois castigado, depois morto naquela cruz. Ele vive uma caverna ali no Getsêmani. Prensa. Getsêmani significa prensa. Lugar de prensar a azeitona. Jesus viveu uma caverna. Ele corre angustiado para Deus. Ao ponto, a Bíblia diz, de suar gotas de sangue. É o que a Bíblia diz lá em Lucas 22, 42. Lucas registra assim, que Jesus fez essa oração. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tem alguém ousado o suficiente nessa noite para fazer essa oração, igreja? Coloca a mão no seu peito aí. Você não precisa repetir comigo, mas você pode dizer no seu coração, Pai, faz a tua vontade em mim, Pai. Pai, eu quero os teus planos. Pai, eu quero os teus propósitos para a minha vida. Pai, não a minha vontade, Pai, a tua. Pai, o que foi declarado sobre a minha vida. Pai, o teu desenho desde antes da fundação do mundo, desde eu estar no ventre da minha mãe, existe algo declarado sobre a minha vida. Eu quero viver isso, Pai. Faz a tua vontade. Não a minha vontade, faz a tua vontade, Pai. 43 diz assim, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Então, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Não sei se você concorda, se você recebe isso, mas são dias de a gente orar ainda mais intensamente, igreja. Orar ainda mais intensamente. Entender o que é batalha espiritual, entender o que é resistência. Às vezes quebrar algumas coisas no mundo espiritual porque você tem a autoridade do nome de Jesus. Sabia disso? Fazer algumas orações assim, o que está em resistência sobre a minha vida, eu declaro que se quebre em nome de Jesus toda a resistência. Eu declaro todo o ataque do diabo caindo por terra na minha vida em nome de Jesus. Gente, você tem uma procuração na sua vida, que é o nome de Jesus. Você tem essa autoridade, não está em você. Está nesse nome, que é um nome sobre todo nome. Quem topa nesses dias orar mais intensamente? Quem topa nesses dias intensificar as suas orações? Usar esse nome, né? Usar o poder do nome de Jesus. Dizer, diabo na minha casa, não. Diabo na minha mente, não.
Diabo, estou colocando espiritualmente agora um pedágio, um controle de pensamentos. Eu vou controlar os pensamentos que entram na minha mente. Quem topa esse desafio? Só tô lançando, só tô te inspirando aqui, tá? Esse pensamento tem a ver com o que Deus pensa sobre mim. Pode entrar. Pode entrar, tudo que é bom, né? Tudo que é perfeito, tudo que é de louvor, de boa fama, tudo que é paz, tudo que é o que Deus diz sobre mim, pode entrar. Esse pensamento aqui, que está dizendo que é o fim, que está dizendo que eu não posso, está dizendo que eu estou sozinho, esse aqui não vai passar no controle de pensamentos, não. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não, esse pensamento vai para o lixo em nome de Jesus. Na minha mente, não, porque eu tenho a mente de Cristo. Diz comigo, eu tenho a mente de Cristo. Diz comigo, eu tenho o capacete da salvação, guardando a minha mente. O seu suor. Então Jesus, angustiado, orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Gente, alguém nessa noite é grato pelo sangue redentor de Jesus, gente? O sangue libertador de Jesus. Alguém é grato porque ele ficou angustiado para que você possa ser encontrado? Alguém é grato porque ele suou gotas de sangue para você ter o refrigério do seu pastor? Você lembra o que o Salmo 23 diz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes, em lugares prósperos, lugares de paz. Amém? O que mais o Salmo 23 diz? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele suou gotas de sangue, ele viveu águas turbulentas, para você ter águas tranquilas. Quem recebe águas tranquilas na sua mente, na sua alma? Quem recebe águas tranquilas no seu coração? Para você tomar decisões. O seu pastor te guia nessa noite. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Mais uma vez ele diz, guia-me nas veredas da justiça. Ele percorreu as veredas da maldição, do castigo que nos traz a paz, para que você percorra as veredas da justiça, as veredas do favor de Deus, as veredas de ser um filho amado, favorecido, que tem um pai que te protege, que vai à frente, que vai atrás, que te favorece. Ele é o nosso pastor. Aleluia. Nessa primeira caverna, no Getsêmani, Jesus começa a sua oração. Diga-se de passagem, a oração mais difícil que ele já havia feito até ali. Era a hora mais pesada de Jesus. Eu tenho para mim que essa oração difícil só foi superada por aquela outra oração na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Mas essa aqui, Pai, se você puder, afasta de mim esse cálice. Pai, está pesado. Mas percebe como Jesus começa essa oração? Ele começa dizendo, Pai. Quer dizer, ele estava dizendo, eu posso estar ao ponto de desistir. Nesse momento eu posso nem estar conseguindo ver aonde isso vai dar. Mas eu sei que Deus é o meu Pai. E eu sei quem eu sou filho. Essa é outra coisa que eu queria encher seu coração. Se você aparentemente se vê perdido, você lembra disso. Deus é o meu Pai. Você se lembra de quem você é. Você se lembra do seu valor. Sabe qual é o seu valor? É o valor do sangue de Jesus. Seu valor é o valor do Filho de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele? O que, gente? Todas, alguém diz comigo, todas as coisas. Esse é o seu valor. Esse é o seu valor. Presta bem atenção nos relacionamentos que não apontam para esse valor, que diminuem esse valor.
para esses relacionamentos que não concordam com o seu verdadeiro valor. Alguém entende o que eu estou falando? Algumas coisas você pode cortar, sabia? Algumas vozes você pode dar um stop. Para os namorados, alguns namoros, talvez você pode falar: Deus tem coisa melhor para mim. Deus tem alguém que vai reconhecer o meu valor. Aleluia. Sabe por quê? Porque você é muito amado. Você é muito amado. A hora que você entender o quanto Deus te ama, meu Deus do céu, você vai receber uma segurança e uma direção na sua vida. Deus é o seu Pai. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus. Não se esqueça que você é filho amado. Não se esqueça que você é filha amada. Mas a segunda caverna de Jesus que eu queria destacar, essa caverna foi literal. Foi um túmulo. Uma pedra rolou. O corpo de Jesus estava lá morto. Naquela escuridão, Jesus parte para a sua maior batalha. Jesus vai ao inferno. A Bíblia diz que lá ele toma as chaves da morte e do inferno. Alguém diga glória a Deus. Ali no inferno uma festa é interrompida, mas nos céus uma festa começa. Os anjos, os heróis da fé começam a celebrar, porque o jogo estava virando. Mundial de clubes. O jogo começava a virar. Jesus vencendo a morte. Jesus lutando, trabalhando por nós. Aleluia. No terceiro dia ele ressuscita, rei vencedor, inimigo derrotado, nossa liberdade comprada, nossa direção definida. Então leva isso no seu coração também. Em dias de espera, lembre-se, Jesus é o seu vencedor. Sabe que você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Só vai marchando atrás do vencedor, amém? Quer direção na sua vida? Segue Jesus. Segue Jesus. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Segue o vencedor. Essa é a direção. Os olhos de Jesus é a direção. O amor de Jesus por você é a direção. Os planos dele para você, essa é a direção. Segue Jesus. Melhor GPS que esse não existe. Não existe. O meu futuro, ele não é uma charada. Meu futuro está nas mãos de Jesus. Ele está aqui, mas para ele está acima do tempo, né? Um dia para ele é 1000, ok? Então ele está aqui, ele olha, a gente olha para trás, a gente sabe que está tudo redimido por ele. Nosso passado está esquecido. Nosso passado está apagado. Não tem algo no seu passado que vai influenciar no seu futuro, em nome de Jesus. Se você está em Cristo, o teu passado não determina mais. Determina o seu vencedor. O que determina o seu futuro é o que o seu vencedor fez por você. Alguém pode aplaudir Jesus? Ao mesmo tempo, ele olha o teu presente já lá do teu futuro. Só te falando assim, você está aí, eu estou aí contigo também. É um negócio meio Matrix, né? É um negócio meio ficção científica. Eu estou ali com você, mas eu também estou aqui no seu futuro. Estou te falando, vem. Vem deitar em pastos verdejantes. Vem descansar. Vem viver o céu na terra. Vem viver o meu tempo para você. Vem viver minhas promessas. Segue o teu vencedor. Segue Jesus. Aleluia. A presença de Jesus está aqui no nosso meio. Deus está despertando, sabia? Despertando pessoas. Deus está te fazendo lembrar daquelas ideias, daquelas promessas. Deus está te fazendo lembrar daqueles sonhos. É momento de sonhar. É momento de tirar os projetos da gaveta. É momento de falar assim: Deus,
eu vou seguir o vencedor. Eu sou mais que vencedor nele, em Jesus. E agora, Duda, como aplicar isso na minha vida prática? Eu te encorajo a levar 3 ações. Quem topa, pessoal? 3 ações para dias em que você pensa estar perdido. 3 verdades para tempo de incerteza, para tempo de gravidez espiritual. 3 verdades para tempo de espera. Faz o ru se você está ainda comigo. Diga misericórdia se você está pensando na janta. Amém? Fala pro teu irmão aí, ó. Você vai pagar minha janta em nome de Jesus. Fala para ele. Vira para outra pessoa e fala assim: eu vou te dar uma palavra profética. /shopping. Fala isso pro teu vizinho aí. Pega essa palavra no teu coração. /shopping. Parei, acabei de saber que essa palavra não foi de Deus. A palavra profética é food truck da Nova. Essa é de Deus, tá bom? Deus colocou no meu coração que você vai semear na minha vida, tá? Então fala isso aí pro teu vizinho. 3 ações pra gente colocar na prática essa semana e viver dias de direção. A primeira delas: retorne à sua nova identidade. Retorne a quem você foi feito pela obra consumada de Jesus. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Diga: eu sou filho. Diga: eu sou filha. Retorne à sua verdadeira identidade, à sua nova identidade. Retorne às possibilidades disso. Sabe, às vezes a gente deixa as verdades da nova criação na igreja no domingo e vai viver a nossa semana na mente natural, nas possibilidades naturais, no que o chefe falou, no que os dardos inflamados do diabo falaram. Retorne à sua identidade, segunda, terça, quarta, lá no meio da semana. Amém? Você pega um chantilly, você bota no seu espelho: eu sou filho amado. Sei lá, foi a única coisa que veio na minha cabeça, tá? Era melhor uma caneta, né? Uma posca, batom. Os garotos gostam de canetinha, de posca. Você não sabe o que é uma mesa da sala riscada com posca. Os pais estão entendendo o que eu estou falando aqui? O que é a casa riscada com as obras de arte, né? O Benício pegou o desodorante, foi na varanda e ficou lá uma obra artística de grafite, de pichação, com o desodorante do papai. Pega o que você precisar pegar, mas se lembra: eu sou nova criatura. Eu tenho um pai que cuida de mim. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios 1, 11 e 12, na mensagem. É em Cristo, diz comigo bem forte: em Cristo, que descobrimos quem somos e para que vivemos. Aleluia! Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e termos esperanças, Ele já estava de olho em nós. Tinha planos. Fala mais alto agora: planos. Meu Deus, tinha planos. Tem planos. Tem planos de uma vida gloriosa, de uma vida de propósito, parte do propósito geral que Ele está desenvolvendo em tudo e em todos. Amém? Então se aproxime de vozes que confirmem a sua nova identidade. Ouça palavras alinhadas com a sua nova identidade. Busque relacionamentos, leituras. Busque estar vivendo uma vida sobrenaturalmente normal. Você está entendendo isso? Lembra: eu sou filho, eu sou filho. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou nova criatura. A segunda ação para dias de incerteza: retorne às orações e à adoração. Intensifique as orações e a adoração. Gente, tem uma receita, tá? Tem 4 ingredientes que fazem o inferno tremer, gente. Você junta oração, ok? Com louvor. Aí você acrescenta
ações de graças. E você fecha essa, digamos assim, essa receita com adoração. Gente, esses 4 aí, você coloca em prática na sua vida, você vai ver milagres. Alguém já viu milagres como resultado da adoração? A adoração do justo pode muito em seus efeitos. O ambiente muda, milagres acontecem na adoração. Retorne à oração, retorne à adoração. Olha o que diz Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, olha aí o louvor, olha a adoração, apresentem seus pedidos a Deus. Faz o seu salmo, faz a sua oração vulnerável, sincera, conversa com o seu pai, apresenta seus pedidos a Deus. Vai ao seu pai nessa semana. Posso te encorajar, suplicar você. Vá ao seu pai nessa semana. Quem topa esse desafio? Vá ao seu pai em cada dia da semana, antes do seu dia começar, antes do seu dia terminar. Vá ao seu pai, apresente seus pedidos. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. E para fechar, retorne ao servir. Retorne ao servir. Atos 20:35 diz assim, Paulo dizendo: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar, para servir os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que... melhor é dar do que receber, melhor é servir do que ser servido, melhor é se importar, melhor é ser útil, melhor é ajudar, melhor é preencher a lacuna, melhor é amar, gente. Sabia que os cientistas já descobriram que as pessoas mais felizes são as pessoas que servem, sabia? Sabia que em dias de depressão você tem um escape maravilhoso? Em dias de ansiedade, você tirar o foco de você e servir, ajudar alguém. Por isso a importância de você estar aqui em algum ministério, de você estar fluindo aqui na igreja local, com os seus dons, com os seus talentos, ou em qualquer área que Deus colocar no seu coração. Todos nós aqui na igreja fazemos a mesma coisa, sabia? Seja com tecnologia, com crianças, com recepção, todos nós fazemos a mesma coisa: revelar o amor de Jesus ao mundo. Então retorne ao servir, você vai ver a ansiedade sair. Olha para o próximo, tira os olhos dessa depressão, você vai ver a depressão ser colocada por terra. Retorne ao servir. Quem pode ficar em pé, igreja? Entenda que essa suposta caverna não é o seu fim. Amém? Nenhuma caverna é o seu fim, em nome de Jesus, diga amém. Mas esse lugar é um refúgio em Deus, é um lugar de formação e um lugar de direção para um novo tempo. Eu não sei você, mas eu tenho expectativa para um novo tempo de Deus. Eu tenho expectativa para o que Deus quer fazer na minha vida. Eu tenho expectativa para o tempo Kairos, o tempo da fé, o tempo da oportunidade de Deus. Se você tem essa mesma expectativa comigo, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, respire tudo isso que nós conversamos, tudo isso que nós falamos. Esse lugar de refúgio, sendo o seu lugar de formação. Esse lugar de refúgio, sendo esse lugar de preparo. E dali, desse lugar, dessa estação, dessa espera, você sai para o melhor tempo da sua vida em nome de Jesus. Você pode estar vivendo dias difíceis, o cerco fechado. Deixa eu falar isso para o teu coração. Esse não é o fim. Esse não é o fim. Você pode estar no seu maior sucesso, você pode estar vivendo dias assim, do céu na terra.
eu tenho uma coisa para te dizer: Deus tem ainda mais para você. Deus tem ainda mais. A única coisa que eu quero é estar no centro da vontade de Deus. Alguém está comigo, igreja? Se você tem desejo de estar no centro da vontade de Deus, levanta suas mãos comigo. Nós vamos cantar, depois nós vamos orar. Se você anseia pelos planos, pelos propósitos de Deus, levante suas mãos, feche seus olhos. Diga: eis-me aqui, Deus. Diga: me prepara, Deus. Vai falando comigo: me forma, Deus. Me dirige, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra a tua direção. Sopra os teus planos. Sopra os teus propósitos na minha vida. Eis-me aqui. Diga mais alto: eis-me aqui. Vamos cantar, vamos louvar. Deixe isso se solidificar no seu coração. Aleluia. Mantenha suas mãos no alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Cante, igreja, levante sua voz. Seu nome é o que me faz vencer. Todo louvor a Cristo Rei. Seu nome é o que me faz vencer. Todo louvor a Cristo Rei. Seu Espírito me faz da derrota levantar. O Rei que ressuscitou está dando vida a mim. Por seu nome eu vivo estou, só vitória eu vou cantar. O Rei que ressuscitou está dando vida a mim. Seu Espírito me faz da derrota levantar. O Rei que ressuscitou está dando vida a mim. Por seu nome eu vivo estou, só vitória eu vou cantar. O Rei que Aleluia. Aleluia, aleluia. Todos de olhos fechados. Se você percebe um novo tempo de Deus para sua família, estou falando com a sua família agora. Seus filhos, estou falando com o seu casamento. Por mais talvez que o cerco fechou, você fala: Duda, que casamento? Meu casamento está esfarelando, igual um biscoito Globo. Deixa eu te falar, só é o fim quando Deus diz. Amém? O diabo não tem autoridade para dar fim em nada. A autoridade é de Jesus, o nome sobre todo nome. Bota a sua mão no seu coração. Se você anseia por um tempo novo na sua família, no seu casamento, nós declaramos milagres agora fluindo nesse lugar. Na sua vida conjugal, no seu relacionamento. Declaramos que você não vai ter uma casa, você vai ter um lar. Declaramos que no seu lar o ambiente é do céu na terra, em nome de Jesus. Ambiente mudando na sua casa, em nome de Jesus. De comunhão plena, de prazer pleno, de sonhos maiores, de uma relação que você ainda não viveu, conjugal, amém? Creia em milagres, creia em restauração, em nome de Jesus. Abençoamos seu casamento. Abençoamos seu casamento. A segunda área que eu recebo uma impressão aqui do Espírito Santo é a área profissional. Coloca a mão no seu coração se você crê que Deus tem sonhos maiores. Se você crê que Deus tem planos maiores, que Ele abençoa o trabalho das suas mãos, amém? Que Ele adestra as tuas mãos para a guerra, para a batalha, que Ele fortalece os teus joelhos cansados, que Ele te dá uma outra perspectiva, sabia? Não é seu chefe quem você está servindo, na verdade você está servindo a Jesus. É a Ele a quem você realmente serve. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Então nós estamos aqui como igreja, querendo declarar o seu melhor momento espiritual, em nome de Jesus, o Kairos, o tempo de Deus na sua vida profissional, em nome de Jesus. Você recebe isso no seu trabalho, nos seus negócios, amém? Deus está mudando situações, Deus está ungindo as tuas mãos, tua profissão sendo impactada agora, sua vida profissional sendo impactada por esse lugar de refúgio, esse lugar de fortaleza, novos sonhos, novas conquistas profissionais, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
E eu creio que essa última oração abrange todos nós, né? Quem quer viver o melhor momento espiritual da sua vida? Quem quer viver em intimidade plena, o melhor de Deus, o seu ministério, o seu chamado? Levanta suas mãos assim, recebe aqui o que Deus está derramando sobre você. Cara, você tem um chamado. Você tem um chamado, você é escolhido. Tem um propósito eterno de Deus sobre a sua vida. Ele te chamou. Ele te chamou. Não, Duda, se você olhar para mim, a última coisa que vão dizer é que Deus me chamou. Pois é, também olhavam para José lá naquela prisão e diziam: a última coisa que Deus fez com esse jovem foi chamar ele. Mas aquele jovem se torna governador do Egito, o segundo depois de Faraó. Deus te chamou para um novo tempo. Quem recebe um novo tempo espiritual na sua vida? Um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo no seu ministério, na unção de Deus, na autoridade de Deus sobre a sua vida. Um novo tempo nós declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também aí no culto online, a gente tem mais de 300 famílias online. Declaramos o melhor de Deus para você aí conectado na internet. O melhor de Deus está alcançando você. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Vamos cantar mais uma vez? Teu Espírito, vamos, igreja. Seu Espírito me faz da derrota levantar. O Rei que ressuscitou está dando vida a mim. Por seu nome eu vivo estou, sua vitória eu vou cantar. O Rei que ressuscitou está dando vida a mim. Seu Espírito me faz da derrota levantar. O Rei que ressuscitou está dando vida a mim. Por seu nome eu vivo estou, sua vitória eu vou cantar. O Rei que ressuscitou está dando vida a mim. O Rei que ressuscitou está dando vida a mim. O Rei que ressuscitou está dando vida Glória a a Deus. mim. Alguém dê um grito de vitória.